Olá, seja bem-vindo ao programa Paraíba Tem, uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, que tem o apoio do SESI e do SENAI. Hoje nós vamos falar sobre a indústria de plástico. E aqui ao meu lado, nosso convidado é Edivan Rocha, empresário do setor. Seu Edivan Rocha, seja muito bem-vindo pela primeira vez ao programa Paraíba Tem. Prazer é meu, Sueli. Uma alegria estar com você. Pois é, seu Edivan Rocha, que é o dono da Plasvan, empresa que abriu as portas para que a gente pudesse gravar o programa Paraíba Tem de hoje. Seu Edivan, vamos começar contando um pouco da sua história nesse segmento de plásticos. Como é que tudo começou? Nós iniciamos o nosso negócio, Sueli, em 1993, com uma pequena fábrica de plásticos e trabalhando em cima dessa atividade nós conseguimos galgar nos últimos tempos, um crescimento, assim, uma evolução bem profunda, não é? De forma que a nossa empresa cresceu bastante nesses últimos 15 anos, e sobretudo nos últimos 6, e nós nos tornamos hoje o maior fabricante, ou com a capacidade instalada de produzir 600 mil garrafões mês, sendo o maior fabricante de garrafões de água mineral do Brasil atualmente. Como é que foi acontecendo esse desenvolvimento, o crescimento da sua empresa? Nós nos ressentimos muito com a atividade do plástico quando trabalhávamos com material reciclado. Então esse material dava muito trabalho, nós tínhamos assim um trabalho extremo com os catadores e tal, e fomos assim trabalhando reformulando esse material do reciclado para produtos novos com material virgem, resina virgem. A empresa foi crescendo e nós fomos galgando assim uma clientela, vamos dizer, diferenciada no mercado. E com esse produto, com o garrafão, que se abriu muito o mercado nos últimos 15 anos, não é? Hoje as pessoas, por mais humildes que sejam, elas têm poder aquisitivo para adquirir um garrafão de água mineral, beber uma água mineral. E sobretudo aqui em Campina, onde a água da companhia de águas não é assim muito adequada ao consumo humano, até pela salubridade que ela tem. Isso facilita então a venda da água? Facilita bastante a venda dos garrafões. Daqui de Campina Grande nós estamos vendendo esses garrafões para toda a região Nordeste, não é? Inclusive agora com uma pequena fábrica que nós adquirimos em São Paulo. Atualmente, quantos empregos diretos e indiretos a Plasvan ela gera aqui no estado da Paraíba? Empregos diretos nós temos ao redor de 150, que gera mais uns 150 a 200 indiretamente. Então são 300 e poucas. Isso só aqui no nosso estado? Aqui no Nordeste, né? No Nordeste, podemos dizer assim. O senhor falou que vocês agora abriram uma filial também em São Paulo. Como é que está caminhando essa filial? Adquirimos uma pequena fábrica lá em São Paulo, faz cerca de um mês e já está tocando, já está em pleno desenvolvimento, né? Vamos falar agora sobre o perfil dos produtos que são fabricados aqui pela Plasvan? A Plasvan produz o garrafão de água mineral, que é o carro-chefe do nosso negócio, e produz as tampas, a tampinha do próprio garrafão, não é? Produz a tampa também, a tampa pequena para a garrafinha de água mineral, descartável de 500 ml, e o carro-chefe mesmo, na realidade, é o garrafão de 20 litros. Pois é, a gente tem aqui um diferencial, que inclusive está fazendo parte do nosso cenário, que são esses garrafões de cores que fogem da tradicional cor azul que a gente costuma encontrar no mercado. Verdade. O que é essa diferenciação? É uma inovação da Plasvan? Na realidade nós tivemos em outubro do ano passado, durante o mês que é considerado o mês de outubro, o mês róseo, né? O mês daquela atividade que se faz, aquela propaganda toda em função do câncer de mama. E aí nós tivemos a ideia de produzir um garrafão com a cor róseo, né? Produzimos também um outro em homenagem à ecologia, que se fala muito em ecologia hoje, também o garrafão verde, que está aqui, está escondidinho ali atrás, não é? E aí a gente vem... Como foi a aceitação dessas cores diferentes? Foi um sucesso, não é? Principalmente em Fortaleza, um mercado onde nós conseguimos umas vendas muito volumosas, bem amplas, em Recife e Natal.
Aqui na Paraíba foi pouco divulgado, não é? Mas nós pretendemos por esses dias à frente, então, fazer uma divulgação mais adequada do garrafão róseo. O senhor falou agora há pouco, né, que você já atende em toda a região Nordeste, está agora também abrindo mercado em São Paulo. De um modo geral, no Brasil, como é que vocês estão atendendo? Quais são os estados? Quantos estados vocês atendem, seu Edivan? Dá para explicar um pouquinho para quem está em casa? Hoje nós trabalhamos para o Nordeste inteiro, né? Todos os estados do Nordeste? Todos os estados do Nordeste. Com essa unidade de São Paulo agora, nós pretendemos trabalhar em São Paulo, na Grande São Paulo sobretudo, e se houver um excedente de produção, a gente ia chegar também um pouco para o Rio de Janeiro, que é bem carente na fabricação de garrafões. E o senhor ainda tem a expectativa de ampliar mais ainda esse mercado? Temos sim. Além das fábricas que nós temos hoje, em Fortaleza, Natal, Recife e aqui em Campina Grande, nós pretendemos até o final do ano abrirmos uma unidade em Juazeiro do Norte e em Juazeiro da Bahia. E no começo do ano que vem, do ano seguinte, de 2017, em Salvador e em Aracaju, onde nós já temos depósito de distribuição. Okay. Senhor Edivan, a gente vai ao nosso primeiro intervalo, mas você que está em casa não saia daí. O programa Paraíba Tem volta daqui a pouquinho, hoje conversando aqui sobre a indústria de plástico. Até já! Diante das dificuldades enfrentadas, especialmente por micros, pequenas e médias empresas para conseguir financiamento, a Confederação Nacional da Indústria está desenvolvendo, em parceria com as Federações Estaduais de Indústrias, uma rede de núcleo de acesso ao crédito, NAC. Na Paraíba, a FIEP vai instalar 2 núcleos de acesso ao crédito, sendo um em João Pessoa e outro em Campina Grande, que estarão oferecendo uma cartela de serviços a exemplo de capacitações e assessorias sobre condições de financiamento junto a instituições financeiras. O primeiro ponto do NAC é diminuir a dificuldade, essa distância entre a instituição financeira e o empresário, né? Fazer com que ele tenha mais facilidade nessa informação e consiga de forma mais rápida elaborar o seu projeto e submeter ao banco. FIEP, apoiando a indústria da Paraíba. A Federação das Indústrias do Estado da Paraíba tem a missão de defender e representar a indústria paraibana na promoção de um ambiente favorável aos negócios, à competitividade e ao desenvolvimento sustentável. A FIEP capitaneou importantes lutas pelo desenvolvimento do Estado. Criação da Sudene, Banco do Nordeste do Brasil, gasoduto para Campina Grande e o Litoral Sul, ampliação do calado do Porto de Cabedelo e a transposição de águas do Rio São Francisco. Os principais temas de interesse da sociedade são discutidos na FIEP, no intuito de apresentar e esclarecer para a sociedade o que há de mais importante para o desenvolvimento da Paraíba e do Brasil. FIEP, apoiando a indústria da Paraíba. Paraíba. Atualmente, um estado que é sinônimo de trabalho, crescimento, oportunidades e qualidade de vida. A industrialização na Paraíba tem como importante aliada a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, entidade estratégica para o crescimento industrial e para a economia da região. De acordo com o IBGE, a indústria representa hoje 22,5% do produto interno bruto da Paraíba. Numa escala favorável, somos o maior produtor de betonita do Brasil e ocupamos o primeiro lugar como produtor de abacaxi do país. Somos ainda os maiores produtores de titânio do Brasil, respondendo por 62% da produção nacional. Campina Grande, a maior cidade do interior do Nordeste, abriga ainda um dos polos mais fortes de produção industrial do país, o Polo de Calçados. Ocupamos o segundo lugar no ranking nacional em produção industrial e somos o 4º em exportação por quantidade de calçados. O setor torna-se mais forte com a implantação do Instituto Senai de Tecnologia em Calçados, na cidade sede da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, que possui também o Instituto Senai de Tecnologia em Automação Industrial, atendendo com mais inovação as indústrias da região.
João Pessoa, a capital do estado, considerada a cidade mais verde do Brasil, além de apresentar uma excelente e reconhecida qualidade de vida, também tem na diversidade industrial a força do seu desenvolvimento. Estamos em segundo lugar na produção de cimento, através de 6 grandes fábricas e a chegada de novos empreendimentos. Possuímos um polo têxtil de excelência, com grandes empresas espalhadas pelo estado, entre elas a unidade do Grupo Coteminas, em Campina Grande, a maior do mundo, com 167 mil metros quadrados de área construída e climatizada. Com apoio da FIEP, este polo é fortalecido através do Instituto Senai de Tecnologia na área têxtil e vestuário, localizado na capital. Juntamente com o SESI, Senai e IEL, a FIEP faz com que a indústria da Paraíba torne-se cada vez mais competitiva e arrojada quando o assunto é inovação e tecnologia. Percorrendo regiões estratégicas por todo o estado, o sistema FIEP consegue ser a ponte entre o desenvolvimento e o conhecimento através dos investimentos em educação e capacitação empresarial. O Palco da Paraíba, como é conhecido a FIEP, há mais de 6 décadas, apresenta oportunidades que fazem da indústria paraibana a força do desenvolvimento. Sistema FIEP, por uma indústria mais competitiva. O Sindicato da Cerâmica Vermelha da Paraíba realizou um encontro com o objetivo de promover um debate sobre este importante segmento industrial do Estado, através da participação do Sistema Indústria da Paraíba, FIEP, SESI, Senai e IEL. O evento, que aconteceu na Escola de Construção Civil, promoveu aos participantes, em sua maioria empresários, palestras sobre temas inerentes à indústria, como eficiência energética e meio ambiente, além da apresentação sobre as ações do Sistema Indústria na Paraíba. O Sindicato da Indústria de Cerâmica Vermelha no estado da Paraíba vem trabalhando a união das empresas. É através dessa união que a gente vai conseguir que as empresas todas tenham a mesma voz, trabalhem com os mesmos objetivos para o crescimento do nosso setor da construção civil. E com isso, o crescimento de todo o estado, do desenvolvimento. Sistema FIEP, apoiando a indústria da Paraíba. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem. Lembrando que hoje nós estamos gravando o programa excepcionalmente direto da empresa Plasvan. É uma indústria de plástico e aqui ao meu lado está o Edivan Rocha, que é o proprietário da empresa. Seu Edivan, vamos lá falar agora da parte técnica, né, da indústria de plástico. E eu vou pedir para o senhor ser bem didático para quem está em casa poder entender como ocorre esse processo. Qual é a matéria-prima ou matérias que são utilizadas para a produção dos artefatos de plástico? É o próprio plástico reciclado? É, o plástico que naturalmente chama-se polímero. São polímeros plásticos, né? É um material que advém do petróleo, né, da nafta, do petróleo em si, e se transforma nesse material que comumente nós chamamos plástico, que tem aproximadamente 90 anos no mercado, né? O plástico é conhecido nos últimos 90 anos. Antes não havia plástico. O processo é muito complexo de se entender, de se observar? Não, o processo do plástico é muito simples. As grandes refinarias é que tem um processo mais complicado, né? Um processo de fabricação dos polímeros, que não é bem mais complicado do que o plástico depois de pronto em si, né? O processo de plástico, pelo menos o processo rígido, é que deixa o material assim, é feito através principalmente de injeção. São máquinas injetoras, né? Hoje em dia se tem um volume no mundo muito considerável de plástico, da melhor produtividade, que inclusive acompanham a NR12, né, no processo de segurança conforme determina as leis nacionais, né, de segurança. Aproveitando que o senhor está falando de maquinário, vamos saber como é hoje, né? Na atualidade hoje se fala muito em inovação, tecnologia. São duas coisas que estão muito presentes na indústria de plástico na atualidade? Atualmente estão muito, mas muito presentes mesmo. As máquinas são muito modernas, não é? Hoje em dia as máquinas são quase todas computadorizadas, têm uma adequação muito boa, muito grande para produtividade, para maior produtividade, né? E está se transformando muito rapidamente, assim, a permuta, a troca de máquinas antigas
por máquinas novas. Cada dia o mercado está evoluindo mais no aspecto de maquinário, de equipamento apropriado para a fabricação de produtos plásticos. Ainda existe algo de artesanal no processo ou não? Hoje só se respira equipamentos, tecnologia? Artesanal mesmo ainda hoje é o processo de trituramento do plástico, sobretudo na reciclagem. Quem recicla tem um equipamento que ainda é muito rudimentar e não tem coisa mais moderna. O processo é aquele mesmo, é o processo, vamos considerar, da idade da pedra. É o moinho, o moinho tipo moinho de trigo, moinho de milho, feito na pedra mesmo. Então, esse processo ainda bem antigo e vai perdurar por muitos anos ainda, porque não tem nada... O processo. Exatamente, que é o trituramento, não é, do material plástico, depois de produzido e reutilizado na reciclagem. Senhor Edivan, vamos falar agora de mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada para o setor de plástico é algo difícil ou vocês encontram com facilidade esses profissionais especializados? Não é tão difícil se encontrar assim o trabalhador, a pessoa, o funcionário adequado para o plástico. Se o for, naturalmente as empresas têm que efetivar um trabalho educacional, um trabalho de funcionalidade desses trabalhadores, e aí com cursos, com pesquisas, com testes, com ensinamentos, e aí não se tem muita dificuldade para isso não. O sistema indústria, ele de alguma forma contribui para essa qualificação, na sua opinião? Muito, com certeza os órgãos de indústria, a FIEP, SESI, SENAI e tudo mais, são muito participativos, colaboram muito nesse processo, tem seu aspecto educacional, com cursos, com aspecto técnico e tudo mais, sem dúvida são fatores preponderantes na fabricação, na industrialização do material plástico, dos polímeros. Aproveitando, Sr. Edivan, a sua empresa ela é filiada ao Sindicato da Indústria de Plástico? Sim, nós somos filiados ao Sindicato das Indústrias de Plástico do Estado da Paraíba, que por sua vez também é afiliada à ABPLAST, a Associação Brasileira das Indústrias de Plástico, não é? Atualmente, nessa fase crítica que o Brasil tem passado, por questões políticas, econômicas e tudo mais, o mercado tem se ressentido um pouco com relação ao crescimento, à produtividade e tudo mais. Na semana passada, eu estive na ABPLAST em São Paulo, que é a sede nacional dos sindicatos das indústrias de plástico, e foi mencionado que nos últimos 5 meses foram dispensados da indústria da atividade de plástico cerca de 40 mil funcionários. E é muito triste essa situação, porque o plástico é hoje uma atividade que faz parte da vida do ser humano, enfim. E atualmente, com essa crise que nós temos passado, tem sido um pouco difícil assim, para o desenvolvimento e crescimento de muitos setores da indústria plástica. E como empresário, diante dessa situação, desse contexto que o senhor acabou de colocar, o senhor acha importante que as empresas sejam filiadas aos sindicatos, a essas entidades patronais? Sim, não resta dúvida que as empresas têm que procurar a sua participação junto às entidades classistas, não é? Apesar de que, como eu lhe falei agora há pouco, né, o Brasil tem se ressentido muito assim, com essa questão de crise financeira, mas que vai passar, porque o Brasil tem 200 milhões de pessoas e onde tem gente, tem que ter trabalho, tem que ter produção, tem que ter alimentação, tem gente morrendo, nascendo, vivendo. Então o Brasil já vai sair dessa fase sacrificada que está passando atualmente, não tenho a menor dúvida. Muito bem. A gente vai a mais um intervalo, Sr. Edivan, mas você que está em casa não saia daí. O programa Paraíba Tem volta daqui a pouquinho, hoje conversando aqui sobre a indústria de plástico. Até já. Diante das dificuldades enfrentadas, especialmente por micros, pequenas e médias empresas para conseguir financiamento, a Confederação Nacional da Indústria está desenvolvendo, em parceria com as federações estaduais de indústrias, uma rede de núcleo de acesso ao crédito, NAC.
Na Paraíba, a FIEP vai instalar 2 núcleos de acesso ao crédito, sendo um em João Pessoa e outro em Campina Grande, que estarão oferecendo uma cartela de serviços a exemplo de capacitações e assessorias sobre condições de financiamento junto a instituições financeiras. O primeiro ponto do NAC é diminuir a dificuldade, essa distância entre a instituição financeira e o empresário, né? Fazer com que ele tenha mais facilidade nessa informação e consiga de forma mais rápida elaborar o seu projeto e submeter ao banco. FIEP, apoiando a indústria da Paraíba. A Federação das Indústrias do Estado da Paraíba tem a missão de defender e representar a indústria paraibana na promoção de um ambiente favorável aos negócios, à competitividade e ao desenvolvimento sustentável. A FIEP capitaneou importantes lutas pelo desenvolvimento do Estado. Criação da Sudene, Banco do Nordeste do Brasil, gasoduto para Campina Grande e o Litoral Sul, ampliação do calado do Porto de Cabedelo e a transposição de águas do Rio São Francisco. Os principais temas de interesse da sociedade são discutidos na FIEP, no intuito de apresentar e esclarecer para a sociedade o que há de mais importante para o desenvolvimento da Paraíba e do Brasil. FIEP, apoiando a indústria da Paraíba. O Sindicato da Cerâmica Vermelha da Paraíba realizou um encontro com o objetivo de promover um debate sobre este importante segmento industrial do Estado, através da participação do Sistema Indústria da Paraíba, FIEP, SESI, SENAI e IEL. O evento, que aconteceu na Escola de Construção Civil, promoveu aos participantes, em sua maioria empresários, palestras sobre temas inerentes à indústria, como eficiência energética e meio ambiente, além da apresentação sobre as ações do Sistema Indústria na Paraíba. O Sindicato da Indústria de Cerâmica Vermelha no estado da Paraíba vem trabalhando a união das empresas. É através dessa união que a gente vai conseguir que as empresas todas tenham a mesma voz, trabalhem com os mesmos objetivos para o crescimento do nosso setor da construção civil. E com isso, o crescimento de todo o estado, do desenvolvimento. Sistema FIEP, apoiando a indústria da Paraíba. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem. Lembrando que hoje o tema é indústria de plástico e a nossa equipe veio gravar excepcionalmente na sede da Plasvan, a indústria de plástico localizada aqui em Campina Grande. Ao meu lado está Edivan Rocha, ele que é empresário do setor, proprietário da Plasvan. Seu Edivan, existe uma preocupação da empresa quando o assunto é sustentabilidade, meio ambiente? Mas com certeza. Toda indústria hoje tem que se achegar muito para o detalhe ligado à ecologia, não é? Hoje, sobretudo o plástico, a indústria de plástico, que é vista assim como um vilão em todas as atividades. As pessoas têm assim o pensamento de que o plástico demanda muitos anos para se degradar, né? Pessoas que talvez não tenham assim o conhecimento adequado chegam a dar informações totalmente levianas, dizendo que o plástico vai 2000 anos. E não é? Não, o plástico você faz uma experiência na sua própria casa. No seu quintal, pendura lá uma sacolinha plástica e espera 3 meses para ver o estado em que ela se encontra. Ela vai se esfacelar por inteiro depois de 3 meses de sol, de chuva, de poeira, de vento. Então isso aí é uma balela, eu diria até, desculpe a expressão, estúpida, das pessoas que não conhecem, de afirmarem que o plástico prejudica a natureza e chega a 1000, 1500, 2000 anos para se degradar. Não é verdade. Nenhum tipo de plástico chega a esse tempo? Tem o plástico rígido, que é um material mais duro. Esse aí vai 2 anos, 3 anos, de repente você pega um pedaço desse plástico antigo e você põe na mão, aperta, e você vai ver que ele vai esfacelar, ele vai se degradar. E cada vez mais assim. O plástico, o filme, a sacola, ele vai 2, 3 meses, você está esfacelando ele na ponta dos dedos. E pessoas que não entendem e dizem as coisas que na realidade não são verdade, né? É preciso ter mais conhecimento a respeito do plástico, que é, na realidade, o produto no planeta de maior ou melhor custo-benefício que pode existir para o ser humano, é o plástico.
A sua empresa e o setor, né, da indústria de plástico de um modo geral, o que vem fazendo em torno, como eu falei anteriormente, desses temas? Sustentabilidade, meio ambiente, existem ações nesse sentido? O que vem se fazendo, se construindo em torno desse tema? As ações que podem ser efetivadas nesse sentido são as ações mais simples que pode haver para nós, para as pessoas, para o ser humano, enfim, que é resguardar o material, resguardar o plástico, guardar no seu devido lugar para fazer uma reciclagem adequada, né? Não permitir que ele fique a esmo na natureza, que é até feio de você verificar. A gente se sente constrangido quando vê uma sacola plástica voando no tempo, na natureza, não é verdade? Então, mas se ela for adequada ao local, ela for reservada, for bem guardada, vai servir de um novo produto que vai ajudar mais e mais e mais as pessoas. Todo plástico utilizado, ele pode ser reciclado? Todo plástico pode ser reciclado, sem dúvida nenhuma. Seu Edivan, quais as metas para este ano de 2016? As metas para a nossa empresa abrirmos pelo menos mais 2 unidades, né? Uma em Juazeiro da Bahia e outra em Juazeiro do Norte, no Ceará, e uma na Bahia, e lançarmos ainda esse ano um produto que nós estamos produzindo à base de polímeros plásticos, de produtos reciclados. No caso do garrafão de água mineral, onde nós praticamos assim uma mistura, ou melhor, uma trituração, deixando em pó, e vamos utilizar esse produto num outro produto que vai substituir o cimento na construção civil, na indústria da construção civil. Isso é algo inovador. É uma cola que nós não inventamos esse produto. Nós trouxemos a ideia numa viagem que eu fiz para o Oriente e trouxemos essa formulação aqui. Nós adequamos a produtos nacionais aqui da nossa região, com um pouco utilizando também o polímero plástico reciclado. E é um produto que vai gerar na construção civil uma economia de até 60% na parte de alvenaria, na construção de prédios, onde você vai usar para levantamento, assentamento dos tijolos, essa cola que vai dar uma economia extraordinária. Esse lançamento acontece ainda esse ano? Se Deus quiser. Tem previsão? Nesses 3, 4 meses nós já estamos no mercado aí, se Deus quiser. Né? A questão toda foi aqui em Campina, esse racionamento d'água que vem perdurando já há cerca de 1 ano, né? E chuva que deve cair alguma coisa, então nós dependemos muito da água para efetivar, para produzir esse material, e já, se Deus quiser, nós estamos no mercado aí. Seu Edivan, durante a entrevista eu percebo que o senhor é um empresário otimista, né? Carrega um otimismo com o senhor. E aí eu vou lhe fazer uma pergunta antes da gente encerrar a nossa conversa. Na sua opinião, por que é importante acreditar e investir em Campina Grande e no estado da Paraíba? Campina é uma cidade que é muitíssimo acolhedora para os forasteiros que a procuram, que é o meu caso. Eu cheguei em Campina Grande em 1975, de Recife para cá. E aqui eu nasceram meus filhos aqui, casei aqui. Minha vida hoje é Campina. Eu sou mais campinense hoje do que pernambucano. Sou mais paraibano e campinense do que pernambucano. E Campina abraça, assim, as pessoas que vêm com boa vontade, vêm com trabalho, vêm com um espírito empreendedor, vêm querendo fazer e trabalhar alguma coisa. Campina, eu agradeço muito a Campina pelo abraço que ela me deu esse tempo todo. Eu jamais sairei de Campina. Muito bem. Seu Edivan, a gente vai então encerrando, né, a nossa conversa no programa Paraíba Tem de hoje. Eu queria lhe agradecer por sua participação, pela sua contribuição no programa Paraíba Tem. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Um abraço bem apertado para Campina. Pois é, e agradecer também pelo senhor ter aberto as portas da empresa Plasvan para que a nossa equipe pudesse vir gravar o programa Paraíba Tem aqui. Muito obrigada mesmo pela hospitalidade. Eu que agradeço a vocês. Estarei sempre de portas abertas. Obrigada. E a você que está em casa, muito obrigada pela companhia. A gente volta na próxima semana. Lembrando que sugestões, opiniões para o programa Paraíba Tem, é só você enviar o e-mail para a nossa produção, programa.pbtem@gmail.com. E para rever o conteúdo deste e de outros programas, você acessa o nosso canal no YouTube. O endereço você vê aí na tela. A gente volta na próxima semana nesse mesmo horário. Até lá!